Então vamos iniciar mais um vídeo, processo penal. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Merece atenção esse artigo aqui, ó, força pública. Algumas bancas, elas costumam trocar o nome pública por força policial. Então ela repete todo o artigo e coloca no lugar de pública força policial, e aí a pessoa no embalo ela acaba assinalando aquela alternativa. Então, força pública, tá? Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Então, é uma questão de lógica, né? Se seu cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, ou afim, né? Tem esse detalhe aqui que se for de sua esposa também, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, tiver funcionado como defensor ou como órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, não tem como o juiz julgar uma causa dessas, porque ele poderia ser influenciado pelo seu parente. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Também, logicamente, ele já estaria influenciado, então não tem como ele julgar esse tipo de ação. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então, às vezes, o juiz ele iniciou um processo, recebeu lá, começou julgando, o processo parou para uma produção de provas ou para encontrar o acusado, e de repente ele virou desembargador e aquele processo chegou para ele como desembargador, né? Então, ele também não vai poder atuar. 4. Ele próprio, o seu cônjuge ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Se ele tem algum interesse no feito, então é lógico que o julgamento dele vai ser parcial e ele não pode atuar neste processo. Artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Então, isso aqui é mais para aqueles juízes dos tribunais, né, de recurso, em que eles atuam em trio ou em cinco, e aí é claro que eles não podem ter parentesco entre eles. Artigo 254. O juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Esse inciso aqui é que, por exemplo, ele está julgando um crime de furto e a sua esposa ou ascendente ou descendente está sendo julgada em outra comarca por um crime de furto. Então, às vezes, como ele está julgando o mesmo crime, para ele não fazer tipo uma jurisprudência a fim de que seja utilizada, por exemplo, no processo da sua esposa ou do seu parente, ele também tem que se declarar suspeito nesse tipo de processo. Interessante observar nesse inciso 2 que apenas ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, não tem parente em linha reta ou colateral ou afim até o terceiro grau, tá? Então esse inciso aqui ele costuma cair, eles costumam colocar isso. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Quem é que vai ficar confortável em julgar uma pessoa em que amanhã vai julgar seu parente, até o terceiro grau, o seu cônjuge, né? Se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
Artigo 255. O impedimento à suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou o enteado de quem for parte no processo. É muito inteligente esse artigo porque ele fala o seguinte: se o juiz ele é casado e tem filhos, se houver o divórcio, os requisitos de impedimento e suspeição ainda permanecem, porque ele tem um filho com sua ex-esposa e aí, por exemplo, o cunhado dele ainda vai ser tio do filho dele e aí como é que, para não gerar aquele emblema dos parentescos, né? Ele ainda continua sendo parente, o filho dele. Agora, se não tiver filhos com a esposa dele, separou, aí já não entra mais esse caso de suspeição e impedimento. Tá? Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Do Ministério Público, artigo 257. Ao Ministério Público cabe 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida nesse código e 2. Fiscalizar a execução da lei. Merece uma atenção aqui, ó, privativamente, porque a banca ela muda para exclusivamente. E aí, como ela repete todo o inciso, a pessoa tende a cair, né? Mas é privativamente, não exclusivamente. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Em linha reta ou colateral. Me perdi aqui, me desculpe. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. E a ele se estende no que lhe for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos do juiz. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado e julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Esse artigo aqui ele também cai. Vou grifar, porque eles falam nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido. Eles trocam alguma palavra aqui, mas isso aqui cai bastante, então é bom aprender. Artigo 262. Ao acusado menor, dar-se-á curador. Artigo 263. Se o acusado não tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança, ou assim mesmo defender-se caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. 265. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1º. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não fazendo, o juiz não determinará o adiamento de auto algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Isso aqui também cai, porque em vez de colocar independerá, eles colocam dependerá. Essa palavrinha aqui, ó, maldita. E aí, quando eles repetem, você tende a cair. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 5 dos funcionários da Justiça. Artigo 274. As prescrições sob suspeição do juiz estende-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que lhe for aplicável.
das citações e intimações, das citações. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. O mandado de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, o nome do réu, ou, se for desconhecido, seus sinais característicos, e esse aqui cai, ó, porque uma coisa é o nome do réu, outra coisa é se ele for desconhecido, apenas os sinais característicos. Tem gente que acha que não pode ir, né? A residência do réu, se for conhecido, o fim para que é feita a citação, o juiz e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. A precatória indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, a sede da jurisdição de um e de outro, o fim para que é feita a citação e todas as especificações, o juiz do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independente de translado, depois de lançado, cumpra-se de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º, verificando que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, e aí remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer a citação. É o caráter itinerante da precatória, né? Se um juiz ele recebe a precatória e vê que não é o juízo certo, em vez de devolver, ele manda para o juiz que ele achar que é correto. Parágrafo 2º, certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. O que hoje é assim, né? A precatória é emitida por malote digital. 357. São requisitos da citação por mandado: leitura do mandado ao citante pelo oficial, entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Esse aqui também cai, porque o pessoal pensa que o militar é citado pessoalmente, mas a lei fala que ele é citado por intermédio do chefe do respectivo serviço. O dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado, assim como a ele, o chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Esse aqui também cai. Se o réu não for encontrado, será citado por edital no prazo de 15 dias. Se atentem, já colocaram 30 dias, mas é 15. Verificado que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, né? E eu achava que citação por hora certa era só no processo penal, ou só no processo civil, mas aqui também tem, na forma estabelecida no artigo 227 a 222. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, será nomeado o defensor dativo. 363. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Isso aqui também cai, né? Já vi questão da VUNESP perguntando quando o processo ele completa a formação, e eu achava que era na sentença ou no trânsito em julgado, e é na citação do acusado. Não sendo encontrado, o acusado será procedido à citação por edital. Comparecendo o acusado citado por edital a qualquer tempo, o processo observará o disposto no artigo 394 seguinte desse Código. Artigo 364. No caso do artigo anterior, no parágrafo 1º, no inciso 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias. No inciso 2, o prazo será 30 dias. O edital de citação indicará o nome do juiz que a determinar, o nome do réu, ou, se não for conhecido, seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. 3. O fim para que é feita a citação. 4. O juiz
o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. 5. O prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver o da sua afixação. Parágrafo único. O edital será fixado à porta do edilício, onde funcionar o juiz, será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feita e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. 366. Se o acusado citado por edital não comparecendo em constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o custo do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do artigo 312. Isso aqui também cai, ó. Deixa jeitinho aí. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juiz. Também merece uma atenção. 368. Estando o acusado no estrangeiro em lugar sabido, será seteado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até seu cumprimento. Eu já vi banca colocar carta precatória, que é carta rogatória, né? Então, ou carta de ordem eles colocam, mas tem que dar uma atentada a isso, mas para quem já sabe os 3 tipos de carta não vai errar. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. É justamente isso aqui, ó, que cai. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que lhe for aplicável, disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1º. A intimação do defensor constituído advogado do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos da comarca, incluído sob pena de nulidade, o nome do acusado. Isso aqui cai porque eles falam que a citação é pessoal. Aí você vem aqui, ó, caso não haja órgão da publicação, far-se-á diretamente pelo escrivão, mandado ou via postal com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Aí aqui, ó, a intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação aqui o parágrafo 1º. A intimação do Ministério Público defensor nomeado será pessoal. A pessoa confunde com isso aqui, ó. Esse artigo anterior aqui confunde com esse. Eles trocam. Será admissível a intimação por despacho na petição que for requerido observado disposto no artigo 357. 372, adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo na presença das partes e testemunhas dia e hora para seu prosseguimento do que se lavrará a termo nos autos da instrução criminal. 394. O procedimento será comum ou especial. Procedimento comum será ordinário, sumário e sumaríssimo. O ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos da pena privativa de liberdade. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos. Sumaríssimo para as infrações penais menor potencial ofensivo na forma da lei. Isso aqui cai. Eles trocam sempre ordinário por sumário, sumário por ordinário, sumaríssimo. Isso aqui cai bastante, então é bom você saber. Até o número de testemunhas para cada um vai mudar também, tipo de procedimento, tempo de sentença para ser aplicado. Então, isso aqui é bom saber, porque vai cair. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos de procedimento comum, salvo disposição encontrada deste Código ou lei especial. Nos procedimentos de competência do Tribunal de Júri, o procedimento observará disposições estabelecidas no 406 a 497 desse Código. As disposições dos artigos 395 a 398 desse Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados nesse Código. Parágrafo 5º. Aplica-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. 395. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Isso aqui também cai porque você confunde com a absolvição sumária. Então, são 4 tipos de
denúncia ou queixa rejeitada. É só colocar na cabeça, deixa eu ver se são 4 tipos, são três tipos de quando a denúncia é rejeitada. Então é só colocar na cabeça e aí você não esquece. Ela será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual condição para o exercício da ação penal e faltar justa causa para o exercício da ação. Aprenda esses 3 aqui, porque você vai confundir com os requisitos do artigo 397, né? Vamos continuar aqui. Parágrafo único revogado. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, se não ajeitar o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Bom, vou marcar isso aqui. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que tem interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunha, qualificando e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 desse Código. Tipo suspeição e impedimento, não é julgado no mesmo processo. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista aos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no 39A e parágrafo desse Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta, claro, e de causa excludente da ilicitude do fato, isso aqui cai, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, o que o fato narrado evidentemente não constitui crime, extinta a punibilidade do agente. Então, isso aqui, os artigos do 397 se confundem com os artigos do 395, eles misturam bastante e aí fica perigoso. Artigo 398 revogado. 399. Recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, seu defensor do Ministério Público, e se for o caso do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. O juiz, parágrafo 2º, o juiz que presidir a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222, que provavelmente é da precatória, bem como aos esclarecimentos dos peritos, as cariações e o reconhecimento de pessoas e coisas interrogando-se em seguida o acusado. Esse aqui cai bastante. Por quê? Porque você confunde com processo civil. Processo civil, o juiz ele pode alterar a ordem, enquanto aqui é obrigatório você seguir o que está aqui. Outra coisa interessante é você saber a ordem, como é que funciona, né? Primeiro a tomada de declarações do ofendido, depois a inquirição das testemunhas. Não, primeiro tomada de declarações da vítima, depois a inquirição das testemunhas, da acusação e depois da defesa, aí esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e por último o acusado. Então eles podem trocar a ordem aqui na hora de colocar nas alternativas e eu já vi eles trocarem bastante, então tem que aprender isso aqui. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 400-A. Na audiência de instrução e julgamento, em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil
penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo. Vedada: 1. A manifestação sob circunstâncias ou elementos alheios ao fato e objeto de apuração nos autos, tipo, ela era uma prostituta, ela era não sei o quê, sendo que não tinha nada a ver, né? 2. A utilização de linguagem de informações ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Artigo 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. A gente vai ver na frente, mas isso é no procedimento ordinário. Porque no procedimento sumário, se não me engano, são 4 testemunhas. Mas, por enquanto, vamos ler aqui. Nesse número não se compreende as que não prestam compromisso e as referidas. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer testemunha arrolada, salvo disposto no artigo 209. Artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstância ou fato apurado na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligência ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogar por mais 10 proferido o juiz a seguir sentença. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir sentença. Artigo 404. Ordenado diligência considerada imprescindível de ofício a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo suscessivo de 5 dias suas alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Sempre que possível, registro do depoimento do investigado, indiciado, ofendido. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios de recurso de gravação magnética, estenoptia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro original sem necessidade de transcrição. Agora nós vamos falar sobre competência do Tribunal do Júri, da acusação e da instrução preliminar. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O prazo previsto nesse caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado, defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos de justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando e requerendo sua intimação quando necessário. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado, é igual os artigos anteriores que a gente estava lendo, né? Só que aqui é para Tribunal do Júri, pelo menos a primeira fase vai ser igual. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecer no prazo de 10 dias. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz virá ao Ministério Público ou querelante sob preliminar de documento de 5 dias. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização de diligência requerida pelas partes no prazo de 10 dias. 411. Na audiência de instrução, procede-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa,
nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se seguido o acusado, procedendo-se ao debate. Mesma coisa daquele outro artigo, então se ele cobrar tanto no procedimento comum quanto em procedimento especial, que é o tribunal de júri, vai ser a mesma coisa, mesmo esquema. Parágrafo 1º, os esclarecimentos de peritos dependerão de prévio requerimento, deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º, as provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º, encerrada a instrução probatória, observar-se-á no caso disposto no artigo 384 desse Código. Parágrafo 4º, as alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10, havendo mais de um acusado, tempo previsto para acusação e defesa de cada um deles será individual. O que mais aqui? Peraí. Individual. Parágrafo 6. Ao assistente do Ministério Público, após manifestação desse, serão considerados de 10 minutos, prorrogando igual período, tempo, manifestação da defesa. Parágrafo 7. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condição coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo 8. A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput desse artigo. Parágrafo 9. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam concluídos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Ok. Isso aqui pode ser que caia, né? Porque tem outro que é lá que é 30 dias, tudo. Seção 2. Da pronúncia, da impronúncia e da absolução sumária. Artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato, da existência dos indícios suficientes de autoria e de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de qualquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indício suficiente de autoria ou participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Eu não sei se isso aqui já caiu, eu nunca vi nas provas que eu respondi, mas é só para mostrar que o trânsito é julgado, se houver novas provas, não impede que seja ajuizada a denúncia novamente. 415. O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então, aqui é um caso de absolução sumária. Absolução. O juiz ele tem 4 decisões. Ele pode impronunciar, ele pode pronunciar, ele pode absolver sumariamente, que são esses casos aqui, e ele pode... E aí eu vou lembrar do outro depois, pessoal, quando a gente estiver lendo, tá? Mas... absolução sumária, provada a inexistência, provado não ser o autor participe, fato não constitui infração penal, demonstrada a causa. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4º, demonstrada a causa de isenção de pena de exclusão do crime, esse artigo, ao caso de inimputabilidade previsto no caput do artigo 26 do Decreto-Lei. Código salvo quando esta for a única tese defensiva. Contra a sentença de impronúncio ou de absolução sumária, caberá a apelação. E aí aqui cai para
caramba, porque aí eles trocam pelo reze contra a sentença de impronúncia, como o processo vai se extinguir na impronúncia, então você apela. A absolvição sumária, o processo também iria se extinguir, né? Já que não vai para a segunda fase do procedimento do júri. Então, como vai extinguir, então você apela e não interpõe reze. 417. Se houver indício de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao MP por 15 dias aplicável no que couber. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave. Isso aqui também é importante, cai, né? Às vezes o cara está sendo acusado por homicídio, quando na verdade é o outro descobre que a vítima não morreu. Então o juiz ele pode mudar para tentativa de homicídio ou vice-versa, né? Que mais? Artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 desse Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Então, se ele... Parágrafo único, emitidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado em prazo. Então, ele entendeu que ali não era, por exemplo, um infanticídio, era um outro crime lá que não era de competência do tribunal de júri. Então ele é desclassificado e os autos é remetido para um outro juiz. Isso aí não tem dificuldade. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Isso aqui cai. Ao defensor constituído e ao querelante, ao assistente público, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370, que é aquele lá pelos órgãos incumbidos da publicidade, né? Parágrafo único, será intimado por edital o acusado solto que não foi encontrado. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Parágrafo 1º, ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao MP. Parágrafo 2º, em seguida, os autos serão concluídos ao juiz para decisão. Seção 3. Da preparação do processo para julgamento em plenário. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal de Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público e do querelante no caso de queixa e do defensor para, no prazo de 5 dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5 dias, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Deliberado sobre os requerimentos de provas a serem produzidos ou exibidos no plenário do júri, adotadas as providências, o juiz-presidente ele ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade, esclarecer fato, interesse e julgamento da causa, né, as preliminares, e fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do tribunal de júri, colocando na lista para ser julgado, né? Artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do tribunal do júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo, preparando até 5 dias antes do sorteio a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento. Do alistamento dos jurados. Esse aqui cai também. Então, é outro artigo que tem que anotar. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e 80 a 400 nas comarcas de menor população. Eu nunca vi a VUNESP colocar isso aqui, mas a Fundação Carlos Chagas é uma sacanagem, mas elas colocam e elas trocam essa numeração aqui. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes depositada às celas de urna especial com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426 desse Código. Parágrafo 2º. Juiz-presidente. Cadê?
O juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino, universidades, sindicatos, repartições e outros núcleos como a indicação de pessoas que reúnem as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. Na lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano a divulgação dos editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. A lista poderá ser alterada de ofício mediante reclamação de qualquer do povo, presidente, de até dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Parágrafo 2º. Juntamente com a lista serão transcritos os artigos 436 e 446 desse Código. Parágrafo 3º. Os nomes e endereços dos alistados, os cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em uma urna fechada à chave sob a responsabilidade do juiz-presidente. O jurado que tiver integrado o conceito de sentença por 12 meses que anteceder a publicação da lista geral fica dela excluído. Isso aqui merece uma atençãozinha. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Seção 5 do desaforamento. 427. Se o interesse da ordem pública reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente do querelante, do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existe aqueles motivos, preferindo-se a mais próximas. Isso aqui cai também, desaforamento, né? Às vezes o cara cometeu um crime muito feio numa cidade pequena e tipo um estupro e matou uma menor de 12 anos. E aí, na hora de ser julgado lá, o pessoal começou a juntar na porta do fórum para tentar lixar ele. Se o Ministério Público ou o defensor dele entender que ali não é um bom lugar para ele ser julgado, porque corre risco à integridade física do preso, pode solicitar o desaforamento para uma outra comarca que seja melhor julgada, né? O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentamente a suspensão de julgamento pelo júri. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Então, ou seja, todo mundo pode solicitar o desaforamento, né? Juiz, advogado e promotor. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nessa última hipótese quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvido o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Isso aqui quase nunca é cumprido, tá, gente? Duvido. Parágrafo 1º. Para a contagem do prazo referido nesse artigo, não se computará o tempo de adiamento, diligência ou incidente de interesse da defesa. Parágrafo 2º. Não havendo excesso de serviço ou existência de processo aguardando julgamento em quantidade que ultrapassa a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento, da organização da pauta. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência os acusados presos, dentre os acusados presos, aqueles que tiveram mais tempo na prisão, em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Parágrafo 1º. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixado na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput desse artigo. O juiz-presidente reservará datas da mesma reunião periódica para inclusão do processo que tiver julgamento adiado. 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. 431. Estando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes ofendidas, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento para a sessão de instrução e julgamento, observando no que couber o disposto no artigo 420 desse Código.
do sorteio da convocação dos jurados. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da OAB e da Defensoria Pública para acompanharem de hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. 433. Sorteio presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo retirar e selar até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Isso aqui também vai cair, tá? Pode marcar. Sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil, antecedente da instalação da reunião. A audiência de sorteio não será audiada pelo não comparecimento das partes. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designado para a reunião sob as penas da lei. No mesmo expediente, a convocação serão transcritos os artigos 436 a 446 desse Código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal de Júri a relação de jurados convocados, o nome do acusado, dos procuradores das partes, além de hora local da sessão de instrução e julgamento. Da função de jurado. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretar multa no valor de 1 a 10 salários, a critério de juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. 437. Estão isentos do serviço do tribunal do júri. Isso aqui cai. Quem é isento, tá? O presidente e seus ministros, governadores, secretários, membros do Congresso Nacional, das câmaras municipais, os prefeitos, os magistrados e da Defensoria Pública. Quem mais? Servidores do Poder Judiciário, né, e Ministério Público e Defensoria, as autoridades servidores de polícia, os militares em serviço ativo, os cidadãos maiores de 70 anos que requeram sua dispensa, aqui, oxe, rapaz, precisa marcar desse tanto aqui, peraí, realçar. E 10, aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. 438. A recurso ao serviço do júri fundado em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria, no Ministério Público ou entidade conveniada para esses fins. Parágrafo 2º. O juiz fixará o tempo de serviço alternativo atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 439. O exercício efetivo da função do jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 desse Código, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso de cargo de função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicado de 1 a 10 salários, conforme sua condição econômica. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada ressalva as hipóteses de força maior até o momento da chamada dos jurados. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente consignado na ata dos trabalhos. 445. O jurado no exercício da função ou a pretexto de exercê-la será responsável criminalmente nos mesmos termos em que são os juízes togados. Artigo 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes à dispensa, falta e escusa, equiparação e responsabilidade penal previsto no artigo 445 desse Código. Agora nós vamos falar do conselho de sentença. Espera aí. Poxa, falta energia. Maravilha. Vamos lá.
447. Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Então, 25 jurados serão sorteados, dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença. Isso aqui cai. 448. São impedidos de servir no mesmo conselho: marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmão, cunhado durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto e madrasto ou enteado. Isso aqui é bom dar uma atenção, porque sempre tem aquele negócio, né? Esposo ou cônjuge, parente ou consanguíneo, em linha reta colateral até terceiro grau. E sempre confunde. Então é bom dar uma atenção. Ainda não vi cair, mas é bom. O que mais? Parágrafo 1º. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos de suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. 449. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, dependente da causa e determinante do julgamento posterior. 2. No caso de concurso de pessoas, houver integrado conselho de sentença que julgou o outro acusado. 3. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. 450. Dos impedidos entre si, por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. 451. Jurados excluídos por impedimento de suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer mais de um processo no mesmo dia se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri reunir-se-á às sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei de local de organização judiciária. 454. Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião cientificada as partes da testemunha. O que mais? Parágrafo 1. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado à PGJ com data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da OAB com data designada para a nova sessão. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para um novo julgamento ser adiado para o primeiro dia desimpedido, observando-se o prazo mínimo de 10 dias. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante que tiver sido regularmente intimado. Isso aqui cai, beberes. Pode marcar. O que mais? Parágrafo 1º. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do Tribunal de Júri. Parágrafo 2º. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Artigo 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixa de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe a multa prevista no parágrafo 2º 436 desse Código. Artigo 460. Antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a um lugar onde umas não podem ouvir os depoimentos das outras.
461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido sua intimação por mandado, na oportunidade que trata o artigo 422 desse Código, declarando não precedido do depoimento e indicando sua localização. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos, mandar conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia de desimpedido, ordenando sua condução. Parágrafo 2º. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. 462. Realizadas as diligências referidas no artigo 454 a 461 desse Código, o juiz-presidente verificar se uma urna contém a cédula dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo será submetido a julgamento. Isso aqui também cai. Comparecendo, tem então, de 25, tem que comparecer pelo menos 15. O oficial de justiça fará o pregão certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento de suspeição serão computados para a constituição do número legal. 464. Não havendo o número referido no 463 desse Código, proceder-se ao sorteio de tanto suplente quanto necessário e designar nova data para a sessão do júri. 465. Os nomes dos suplentes serão considerados em ata, remetendo-se ao expedimento de convocação com observância no disposto. 434 e 435 desse Código. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos de suspeição e incompatibilidade constante no 448 e 449 desse Código. Parágrafo 1º. O juiz-presidente também advertirá os jurados que, uma vez sorteados, não poderão comunicar entre si e com outro e nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa na forma do parágrafo 2º do artigo 436 desse Código. Parágrafo 2º. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. 467. Verificando que se encontram na urna as células relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. 468. As medidas que as células forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa, e depois dela o MP, poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte, sem motivar recusa. Esse aqui ele cai também, tá? Às vezes eles falam que pode recusar, mas motivando a recusa. Não, sem motivar a recusa e até 3. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição no conselho de sentença com os jurados remanescentes. Se forem 2 ou mais acusados, a recusa poderão ser feita por um só defensor. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas só por um defensor. Ok. Parágrafo 1º. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido um número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Então, se eu recusei 3, o MP recusou 3 e ainda teve uma suspeição e impedimento, as recusas elas serão colocadas novamente e elas integrarão o conselho de sentença, porque tem que completar pelo menos no mínimo 7, né? Parágrafo 2º. Determinada a separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem for atribuída a autoria do fato, em caso de o dia qual a autoria aplicasse o critério de preferência disposto no artigo 429 desse Código. Que mais? Parei aonde? 470. Desacolhida a arguição de impedimento de suspeição de incompatibilidade com o juiz, presidente do Tribunal do Júri, órgãos do MP, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do conselho, o julgamento será adiado para os primeiros dias desimpedido após sorteado suplente com observância do disposto no 464 desse Código. Artigo 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará ao jurado a seguinte exortação: em nome da lei,
Concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. Parágrafo único. O jurado em seguida receberá cópia da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e o relatório do processo. Da instrução em plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente do Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantido no mais a ordem e os critérios estabelecidos nesse artigo. Então, para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do MP. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e as testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Isso aqui cai. Às vezes os jurados, eles colocam que os jurados fazem a pergunta direto. Parágrafo 3º. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimentos de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente na forma estabelecida no capítulo desse código, com as alterações introduzidas nessa seção. Parágrafo 1º. O Ministério Público, o assistente e o querelante defensor nessa ordem poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Aqui, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor poderão formular perguntas diretamente, não é por intermédio do juiz. Os jurados formularão pergunta por intermédio do juiz-presidente. Aqui, os jurados, eu vou marcar logo completo, Não se permitirá o uso de algemas do acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessária a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Artigo 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal, administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento. Inciso 1. A manifestação sobre vedada, nós não li o artigo completo, garantir o cumprimento disposto nesse artigo, vedada. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos e objetos de apuração nos autos. A utilização de linguagem de informação de material que ofenda a dignidade da vítima. O registro dos depoimentos do interrogatório será feito pelos meios e recursos da gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Agora nós vamos passar para a parte dos debates. 476. Acho que eu estava lendo aqui embaixo, nem dá para ler, Dá. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. O assistente falará depois do Ministério Público. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e em segundo o Ministério Público, salvo se este houver retomada a titularidade da ação na forma do artigo 29 desse Código. Parágrafo 3º. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário.
477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Então, 1h30 para cada um, depois a réplica é 1 hora e a tréplica também é 1 hora. Isso aqui cai. Realçar. Aqui, ó. Vamos lá. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição de tempo que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente de forma a não exceder o determinado nesse artigo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevando ao dobro de réplica e tréplica, observando-se o disposto do parágrafo 1º desse artigo. Então, tendo mais de um acusado, o tempo que era 1h30 para os debates passa a ser de 2h30 e a réplica 2 horas, a tréplica 2 horas, tá? Que mais? 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, à determinação de uso de algema como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. Importante isso aí, tá? Inciso 2. Ao silêncio do acusado, a ausência de ser interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência a outra parte. Para ninguém ser pego de surpresa num tribunal do júri, né? Parágrafo único. Compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeo, gravação, fotografia, laudo, quadro, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda ao jurado solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1º. Os concluídos os debates, o presidente indagará os jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Se houver dúvida sobre a questão, de fato, o presidente prestará esclarecimento à vista dos autos. Parágrafo 3º. Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecido como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o conselho ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consiste na produção de prova pericial, o juiz presidente desde logo nomeará o perito, formulará quesito, facultando as partes também formular indicado assistente técnico no prazo de 5 dias. Esse aqui não precisava reação. Agora, seção 13 do questionário e sua votação. Artigo 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proporções afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre 1. A materialidade do fato. 2. A autoria ou participação. 3. Se o acusado deve ser absolvido. 4. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. 5. Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecido na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.
Parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 2 do caput desse artigo, encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Porque se o cara fala a resposta negativa de mais de 3, mais de 3 é 4, né? Se são 7 e 4 pessoas falam que o cara não cometeu o crime ou ele não teve participação, se encerra a votação. Então já era, muito bem. O que mais? Parágrafo 2º. Respondida afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput, será formulado quesito com a seguinte redação. Então vamos lá. O jurado absolve o acusado. Parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulado quesito sobre causa de diminuição de pena alegada pela defesa, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgavam admissível a acusação. Parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondido após o segundo quesito. E parágrafo 6º, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o MP, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida à votação. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput desse artigo. Parágrafo 2º. O juiz presidente advertirá a parte de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. 486. Antes de proceder à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobrável, contendo as palavras sim e 7 palavras não. E a palavra não. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urna separada as cédulas correspondentes aos votos e a não utilizadas. 488. Após a resposta, verificados os votos e as células não utilizadas, o presidente determinará a escriva. Espera aí, minha gente, rapidinho. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas, 488. Após a resposta, verificados os votos e a célula não utilizados, o presidente determinará que o escrivão registre no termo votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das células não utilizadas. 489. As decisões do Tribunal de Júri serão tomadas por maioria dos votos. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição ou outra já dada, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. Parágrafo único. Se pela resposta dada a um dos quesitos o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará dada por fim a votação. E 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o 488 desse código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Agora nós vamos para a sentença. Da sentença. Artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, ele vai fixar a pena base,
Consideradas as circunstâncias agravante ou atenuante alegada nos debates, considerará, né, as circunstâncias agravante e atenuante, imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas admitidas pelo júri. Observará as demais disposições do artigo 387 desse Código. E mandará ao acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com a expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recurso que vier a ser interposto. Linha F, estabelecerá os efeitos genéticos específicos da condenação. No caso de absolvição, mandará colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo não estiver preso. B. Revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. C. Imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Parágrafo 1º. Se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, o presidente do tribunal de júri, caberá proferir sentença, em seguida aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerada como lei de infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 9.099. Parágrafo 2º. Em caso de desclassificação, crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto no parágrafo 10 desse artigo. O presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1º do caput desse artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4º. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Não sei se isso aqui caiu, mas é importante marcar. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º desse artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório e 2. Levanta questão substancial e que pode resultar em absolução, anulação da sentença, no julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição. O pedido de concessão de efeitos incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópia da sentença condenatória, das razões da apelação e da prova de tempestividade das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Da ata dos trabalhos. Vamos lá. 494. De cada sessão de julgamento, o escrivão lavará ata assinada pelo presidente das partes. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente a data e a hora da instalação dos trabalhos, o magistrado que presidia a sessão e os jurados presentes, os jurados que deixaram de comparecer com a escusa sem ela e as sanções aplicadas, o ofício ou requerimento de isenção e dispensa, o sorteio dos jurados suplentes, o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo. A abertura da sessão e a presença do MP, do querelante, dos assistentes, se houver a do defensor do acusado, o pregão e a sanção imposta no caso de não comparecimento, as testemunhas dispensadas de depor, o recolhimento de testemunhas no lugar de onde não pudesse ouvir o depoimento das outras, verificação de cela do juiz pelo presidente, a formação do conselho de sentença, com o registro dos nomes do jurado sorteado e as recursos, compromisso interrogatório com simples referência, os debates, alegações, respectivo fundamento, os incidentes, o julgamento, a publicidade dos atos de instrução plenária de diligência da sentença. Aqui é tudo o que a ata tem que ter, né? Tudo isso que a gente leu tem que ser registrado em ata. 498. A falta da ata sujeitará o responsável às sanções administrativa e penal. Das atribuições do presidente do Tribunal do Júri. São atribuições do juiz-presidente do Tribunal do Júri, além de outros expressamente, regular a polícia das sessões e prender os desobedientes,
Requisitar o auxílio de força pública, mais uma vez, ó, força pública, marcar isso aqui, que ficará sob sua exclusiva autoridade, dirigir os debates intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes, resolver as questões incidentes que não dependem do pronunciamento do júri, nomear defensor do acusado, quando considerarem indefeso, neste caso, dissolver o conceito e designar novo dia para o julgamento com a nomeação e constituição do novo defensor, mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento ou o qual prosseguirá sem a sua presença, suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização de diligências requeridos ou entendido necessário mantido em comunicabilidade dos jurados, interromper a sessão por tempo razoável fora proferir sentença e para o repouso ou refeição dos jurados, decidir de ofício ouvidos o Ministério Público e a Defesa, a requerimento de qualquer desses, a arguição de extinção da disponibilidade, resolver as questões de direitos suscitados no curso do julgamento, determinar de ofício a requerimento das partes ou de qualquer jurado as diligências destinadas a sanar a nulidade ou a suprir a falta, prejuízo de esclarecimento da verdade e, por último, regulamentar durante os debates a intervenção de uma das partes quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte, requerido que serão acrescidos ao tempo dessa última. Procedimento sumário. Falei para vocês, a gente leu antes dos procedimentos do júri, nós lemos o procedimento ordinário, agora ele vai falar um pouco sobre o procedimento sumário. T4.531. A audiência de instrução e julgamento é realizada no prazo máximo de 30 dias. Isso aqui cai, tá vendo? 30 dias. Proceder-se à tomada de declarações do ofensivo, a inquirição do testemunho arrolado pela acusação e pela defesa, nessa ordem, sempre acusação e depois defesa, né? Ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, acareações e reconhecimentos, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo finalmente ao debate. Na instrução poderão ser inquiridos até 5 testemunhas. Eu falei que era 4, né? No ordinário era 8, aqui até 5. Isso aqui cai pra caramba também, que ele confunde. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos no artigo 400 desse Código. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10, proferindo o juiz a seguir sentença. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. O assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogado por igual período, o tempo de manifestação da defesa. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível, a prova faltante, determinando o juiz sua condução coercitiva. Testemunha que comparecer será inquirido independente de suspensão, isso aqui é igual aos outros artigos, né, em qualquer ordem estabelecida. 537, revogado. 538, nas infrações de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial, criminal, encaminhar o juiz ao comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observa-se o procedimento sumário previsto nesse capítulo. A mim quero o sumaríssimo, né? Menor potencial ofensivo. Mas é assilei isso aqui. Do procedimento de restauração de atos extraviados ou destruídos. Os autos originais de processo penal extraviado ou destruído em primeira ou segunda instância serão restaurados. Parágrafo 1º. Se existir ou foi exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício a requerimento de qualquer das partes que a. O escrivão certifique o estado do processo segundo sua lembrança e reproduza. E aqui tem uma ordem, né? A primeira ordem aqui, ó, é assim, a cópia autêntica, depois o escrivão, se ele lembra e reproduza conforme ele lembra, depois seja requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação, né? Estatística, estabelecimento com gêneros, repartição. As partes sejam citadas pessoalmente, ou se não forem encontrados por edital, o prazo de 10 dias do processo de restauração dos atos. Então tem uma ordem. Primeiro, uma cópia autêntica, e aí se tiver, ela vai ser considerada original. Depois o escrivão certifique, para ver se ele lembre e refaça. Às vezes ele tem um rascunho lá de tudo que ele faz. Depois são requisitadas cópias dos institutos, né, de todas as repartições e penitenciárias, e
por último, chama as partes novamente para serem citadas e prestar os depoimentos. Parágrafo 3º. Proceder-se à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. 542. No dia designado, as partes serão ouvidas mencionando-se o termo circunstanciado, os pontos que estiverem em acordo e exibição de conferência. 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte: caso ainda não tenha sido proferida sentença, requerir-se-ão as testemunhas, podendo ser subsidiadas que tiverem falecido, se encontrarem em lugar não sabido. 2. Os exames periciais, quando possível, serão repetidos, de preferência pelos mesmos peritos. 3. Prova documental será providida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. 4. Poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, eventuários, peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. 5. O MP e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado e destruído. Artigo 544. Realizadas diligências que, por motivo força maior, deverão concluir-se dentro de 20 dias, serão os autos concluídos para julgamento. No parágrafo único, no curso do processo e depois de subirem os autos concluídos para a sentença, o juiz poderá, dentro de 5 dias, requisitar às autoridades de repartição todos os esclarecimentos para restauração. 545. Os selos e as taxas judiciárias já pagas nos autos originais não serão novamente cobrados. 546. Os causadores de extravio responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, neste continuará o processo apenas a eles os autos da restauração. 548. Até a decisão que julgue restaurados os atos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito desde que conste a respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprida a pena ou de registro que torna a sua existência inequívoca. Agora, bexiga, vamos falar dos recursos em geral. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz: da sentença que conceder habeas corpus, da sentença que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu da pena nos termos do artigo 411. 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários. É claro, né? O 576. O MP não poderá desistir de recurso que haja interposto. Esse aqui cai pra caramba. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1º. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo, na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2º. A petição de interposição de recurso com despacho do juiz será até o dia seguinte ao último do prazo entregue ao escrivão, que certificará o termo e a juntada da data da entrega. Interposto o termo, o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará concluso aos autos ao juiz até o dia seguinte do último prazo. Salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso ou outro. O cara foi lá e interpôs um rese quando era apelação. Não, o juiz ele pode entender que era apelação e sobe, e vice-versa, tá? Isso aí também cai. Parágrafo 1. Se o juiz desde logo reconhecer a inapropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Processar o recurso, tá, gente? 580. Isso aqui deixa eu grifar também que ele cai, né? 580. No caso de concurso de agente, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará um aos outros. Esse aqui também cai. Esses três. Do recurso em sentido estrito, que no caso é o rese. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, ou despacho ou sentença. Então, todos esses recursos aqui, eles não põem fim a decisão, ela não põe fim à fase cognitiva do processo. Então, tudo isso aqui é decisão que o juiz toma
e o processo ele ainda segue em andamento, não é extinto. Então, não é muito difícil de saber qual tipo de recurso é cabível aqui. Então, inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. 2, que concluir pela incompetência do juízo. 3, que julgar procedente as exceções salvo de suspeição, que pronunciar o réu. Importante observar que na impronúncia é apelação, na pronúncia é reze. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar indeninar a fiança, indeferir o requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder a liberdade provisória, relaxar a prisão em flagrante. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Que decretar prisão ou lugar por outro modo extinta a punibilidade. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição de outra extintiva punibilidade, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, que conceder, negar, revogar a suspensão condicional da pena, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional, que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte, que incluir jurado na lista geral ou deixe incluir, que denegar apelação ou julgar deserto, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, que decidir sobre a unificação de penas, que decidir sobre o incidente de falsidade, que decretar a medida de segurança depois de transitar a sentença em julgada, que impuser medida de segurança por transgressão da outra. Isso aqui merece uma atenção, ó, que decretar a medida de segurança depois que transitar a sentença em julgada. Isso aqui o processo ele já tem terminado e o juiz ainda ele decretou uma medida de segurança, por exemplo. Então cabe um reze e não uma apelação, tá? Isso aqui é interessante. Deixa eu só marcar ele. Que impuser medida de segurança por transgressão da outra, que mantiver ou substituir medida de segurança, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admite a revogação, que converter a multa em detenção ou prisão simples, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Não persecução penal, artigo 28 dessa lei. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos 5, 10 e... Isso aqui é um 14. Esse aqui cai também. Então, todos eles é para o Tribunal de Apelação, menos o 5. Deixa eu ver o que é o 5 aqui, pessoal, rapidinho. O 5, concedeu, negou, arbitrou, cassou, julgou indenizou na fiança. Então, o recurso provavelmente é para o mesmo juiz que fez isso, que eu não acho justo. Se o juiz ele já negou, não adianta ter um recurso, que ele vai negar de novo. O 10 fala o quê? Que concedeu negar a ordem de habeas corpus. E o 14, X e V, deixa eu ver. Que inclui jurado na lista geral ou deixa incluir. Ok. Parágrafo único. O recurso, no caso do 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Eita, negócio complicado danado. 583. Subirão nos próprios autos os recursos quando interposto de ofício, que é aqueles primeiros lá, que o juiz ele tem que interpor de ofício, né? São 2 casos. E nos casos do 1, 3, 4, 6, 8 e 10. Subirão nos próprios autos o recurso, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Isso aqui é bom aprender, tá? Subir quais os recursos que vai subir nos próprios autos. Marcar. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em translado quando havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiver sido ainda intimados da pronúncia. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e nos números 15, 17 e 24 do artigo 581. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia, ou no caso do artigo 8 do artigo 581, aplicar-se o disposto no artigo 596 a 598, que a gente ainda vai ver.
O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. É claro, se está pendente de recurso a pronúncia, então suspende. Isso aqui cai. O recurso do despacho que julgar quebra da fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Então, você paga a fiança, paga a metade, mas ainda vai ter que pagar a outra para o juiz, né? E a outra você não precisa. 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos que a lei admite. Ou ele recorre preso, ou, se solto, paga fiança. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, o prazo será de 20 dias contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no respectivo termo requerimento avulso as peças dos autos que pretenda translado. Parágrafo único. O translado será extraído, conferido e concentrado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação e os se por outra forma não for possível verificar a oportunidade do recurso e o termo de interposição. 588. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extraído do translado fizer vista ao recorrente, este oferecerá as razões e em seguida será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado no prazo na pessoa do defensor. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, o recurso conclui ao juiz que dentro de 2 dias reformará ou sustentará seu despacho, mandando instruir o recurso com os translados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer à nova prova de decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-lo. Nesse caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em translado. 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o translado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou ao tribunal ad quem dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz ACPO e entregues ao correio dentro do mesmo prazo. 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juiz ACPO. Agora nós vamos ler da apelação. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, das decisões definitivas com força definitivas proferidas pelo juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, das 3 decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, se for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou à medida de segurança, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Isso aqui é complicado. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados quesitos, o tribunal quem fará a devida retificação. Interposta a apelação com fundamento no inciso 3, a linha C desse artigo, o tribunal quem se lhe der provimento retificará a aplicação da pena ou a medida de segurança. Se for no 3D desse artigo e o tribunal de quem se converter de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Isso aqui é importante. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Não tem efeito suspensivo. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo
Peraí, a apelação não suspenderá a execução da medida de segurança, tá? Não da prisão. Agora vamos aqui, ó. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393. A aplicação provisória de direitos e medidas de segurança. E o caso da suspensão condicional da pena. 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do que... Peraí, vamos ler de novo aqui que eu me perdi. 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo MP no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia que terminar o do Ministério Público. Isso aqui é importante. Não vi caindo ainda, mas pode cair. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele, o apelado terão prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de 3 dias. Aqui, ó, salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de 3 dias, beberes. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Quando forem 2 ou mais apelantes ou apelados, os prazos serão comuns, não em dias úteis, tá? Se o apelante declarar na petição no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observando os prazos legais, notificada às partes para publicação oficial. Fim dos prazos para as razões. Os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas no prazo de 5 dias, salvo no 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover a extração do translado nos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega nas últimas razões de apelação ou do vencimento no prazo para a apresentação das do apelado. Parágrafo 2º. As despesas do translado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for do réu pobre ou do Ministério Público. 602. Os autos serão dentro dos prazos do artigo anterior apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao correio sob registro. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser a do Distrito Federal e nas comarcas que forem sede da Tribunal de Apelação, ficará em cartório de translado, essenciais do processo referido. Isso aqui é revogado. Agora nós vamos para do processo do julgamento dos recursos em sentido estrito das apelações nos tribunais de apelação. Os recursos e apelações em embarque serão julgados pelo TJ, câmeras ou turmas criminais e de acordo com a competência estabelecida pela Lei de Organização Judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, e eu tenho que ver aqui quanto é que está, 1h40. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acórdão na forma do artigo 613. Se desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria do objeto. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu. Esse aqui pode cair. Pessoal, precisa atender a ligação. Vou ter que pausar. E ele não pausa.
Alô? Oi? Oi, sou eu, Afonso, isso. Isso.